pessoal, bem-vindos a mais um Abrigo no Temporal. O salmo da nossa meditação hoje é um salmo de Asaf, é o salmo 83. Vamos ler os versos de 1 a 3. Ó Deus, não guarde silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus, pois teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Com astúcia tramam contra teu povo e conspiram contra teus protegidos. Este é mais um salmo em que nós temos aqui uma prece de urgência para que Deus venha resgatar o seu povo, a quem os inimigos conspiravam contra eles. A oração aqui é uma oração que expressa uma emergência existente, em que para que Deus se apressasse e não ficasse indiferente às necessidades e aos perigos que os inimigos estavam impondo ao povo de Deus. Então o salmista abre pedindo, que o Senhor possa falar. Quando nós lemos aqui nas nossas Bíblias, não te cales, Senhor, na verdade, o que nós temos aqui é um pedido sincero a Deus, para que Ele não se cale. Pedir a Deus para não ficar em silêncio é pedir a Deus que Ele imponha a sua autoridade sobre os seus inimigos, para que Deus não fique quieto. É como dizer, desperta, Senhor, levanta-te, Senhor. Não sejas indiferente às necessidades e aos perigos que o teu povo enfrenta. Portanto, nós devemos ter esse cuidado, porque não é uma linguagem em que nós damos um comando a Deus, ou damos uma ordem a Deus. Não é isso. Aqui é uma situação de perigo, e o restante do Salmo vai trazer à memória situações em que o povo de Deus, por causa da sua desobediência e dos seus pecados, estiveram mesmo em situação de perigo e foi subjugada por nações inimigas. Já comentamos aqui que esse tipo de salmo é conhecido como o salmo imprecatório. Os salmos imprecatórios, eles não exaltam o desejo de vingança dos seus autores, mas eles expressam esse clamor a Deus para que Ele intervenha de forma justa sobre as situações que causam sofrimento. Isso nós devemos ter em mente porque precisamos perceber como a justiça de Deus, ela vem a nós. Como nós podemos então perceber que Deus é esse Deus justo, que apesar de estar aqui o salmista clamando para que Ele faça a justiça, para que Ele intervenha contra os seus inimigos, isso não seja parte apenas de um desejo de ver o inimigo morto, ou de que o Senhor possa trazer sobre eles um peso por causa simplesmente do meu desejo. Tem uma bem-aventurança em que Jesus fala algo bem semelhante a isso. Muitas pessoas não entendem quando lá em Mateus, no versículo 17, no capítulo 5, Jesus fala: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa da justiça. O que significa isso? Só quem esteve na condição de inimigo de Deus e foi aproximado pela graça é capaz de compreender o que Jesus estava ensinando e o que nós temos aqui neste salmo. Quando alguém te prejudica injustamente, e é importante frisar que toda injustiça é um pecado cometido contra outra pessoa ou contra Deus, nós devemos e precisamos aprender a olhar para o agressor, para esse que nos trata injustamente, como alguém que está em guerra contra Deus. O seu ódio, que se expressa numa violência contra alguém, é no fundo, uma vontade que essa pessoa tem de ferir a Deus. Mas como ele não pode fazer isso, então ele fere a imagem de Deus,
fere uma pessoa que está geralmente perto dela e quem ela diz amar, alguém que ela confiava. Perceba que os nossos desejos de vingança muitas vezes passam e por nossa cabeça com essa intenção de ferir alguém de forma totalmente desproporcional. No caso de Israel, né, nós temos aqui as nações inimigas, nós temos aqui um cenário de guerra. E quantas vezes as nossas vidas são aproximadas de situações em que nós nos colocamos em guerra contra pessoas que estão próximas a nós. Você, de repente, fica pensando, né, apenas em situações de guerras mundiais e conflitos entre nações. Mas este salmo também quer nos lembrar que esse conflito interno do nosso coração expressa muitas vezes a nossa revolta contra Deus. Por isso essas perguntas surgem e quando elas não estão alinhadas com o propósito de Deus, elas podem se tornar um desejo de vingança. Então, nós fazemos isso contra nossa esposa, nosso marido. Não são eles que muitas vezes se tornam inimigos? Filhos, pais contra filhos. Você, muitas vezes, é capaz de perceber o mal que alguém te fez, porque se acha melhor e se acha no direito, se acha mais justo do que aquela pessoa que está te ofendendo. É por isso que eu disse, só quem esteve na condição de inimigo de Deus, sabe o que significa orar um salmo como este. Porque nós não negamos a realidade dos sofrimentos, mas também não queremos estar sozinhos no sofrimento. Quem confia no Senhor sabe que não passa pelo sofrimento sozinho. É por isso que nós pedimos, Senhor, não guarde silêncio, não fique indiferente ao nosso sofrimento. Porque quando nós chamamos a Deus para participar conosco do sofrimento, sabemos que nós estávamos nessa condição, nós éramos inimigos de Deus, como diz Tiago na sua carta. Então o sofrimento passa a ter um outro propósito. Não de que alguém morra, mas de que agora essa pessoa, como eu, seja atingida pela graça. Então o desejo de morte, ele é suplantado pelo desejo de que a vida de Deus também chegue a esta pessoa, a esta nação, aquele que nos fere. O mal que está dentro de mim, ou que esteve dentro de mim, e agora é suprido pela graça de Deus, através do seu Espírito, é o mesmo mal que está no coração daquele outro. Eu sou tão pecador quanto qualquer outra pessoa e tão necessitado dessa mesma graça. E é isso que nos faz orar como o salmista, que começa pedindo que o Senhor intervenha e disperse os inimigos, mas lá nos últimos versos ele diz, sejam envergonhados e apavorados perpetuamente, para que saibam que só Tu, Senhor, cujo nome é Yahvé, o Altíssimo, é soberano sobre a terra. É assim que eu quero orar com você, para que o Senhor torne a sua justiça este elemento que produz essa virtude no nosso coração da paciência, a virtude também do amor que nós precisamos para lidar com os nossos problemas e ver que o mal que está dentro de nós só pode ser retirado pela força do Espírito de Deus. É o mesmo mal que está no outro. Então, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito nos ajude a orar como Asaf. Orar pedindo que o Senhor faça justiça, sim, porque nós sofremos, nós não queremos passar por tribulações, mas também queremos que a mesma graça que nos atingiu, atinja os nossos inimigos e que eles se convertam e reconheçam que o Senhor é Deus Altíssimo sobre toda a terra. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua santa palavra e que o Teu Espírito nos conforte e nos console para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe.